coisas do bar, tijolo, vaso. E aí, Jesus hoje vai nos chamar a entrar nessa olaria. Vamos lá? E assim, ó, eu vou fazer aqui na frente para ensinar. Mas todo mundo tem que fazer comigo. Vamos lá, né? Sim, a olaria tá no meio, não tá? Tá no meio, a olaria tá aqui no meio. Né? Tá bom. Então nós vamos ter que entrar na olaria e vamos sair do banco pro meio. A música é assim, ó. Você tem que entrar na olaria de Deus. Pessoal, Você tem que entrar na olaria de Deus. Bem, vamos lá. Você tem que entrar pessoal, na olaria de Deus. Você tem que entrar na olaria de Deus. Como faz o velho que cabe só como faz o novo. Desce como faz o velho que cabe só como faz o novo. Você tem que entrar na olaria de Deus. Você tem que entrar na olaria de Deus. Desce como faz o velho que cabe só como faz o novo. Desce como faz o velho que cabe só como faz o novo. Esse foi só ensaio, não foi? só ensaio. Tá ficando bom. Agora vai ficar bom, vai. Mas aí, ó, quando a gente subir na olaria de Deus, né, a gente tem que dar um pulo, porque o Senhor sempre nos renova. Então vai dificultando, é assim. Um vaso novo é um vaso que brilha, chama atenção. Amém? Então vamos lá então. As palmas, bem bonito. Desce como faz o velho que cabe só como faz o novo.
veio nesta noite, o que te trouxe aqui. Vai dizendo para o Senhor quais são os motivos que você tem para louvar e bem dizer o seu santo nome. Vai dizendo para o Senhor por que você tem que louvar, seja uma graça da qual você adquiriu no decorrer da semana. Vai falando para o Senhor: Senhor, eu te louvo porque Tu és maravilhoso, eu te louvo porque o Senhor me ama, e esse amor eu conheço, eu experimento na Eucaristia todos os domingos. Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, porque Tu és esse Deus que entra em meu barco e acalma a tempestade, Senhor. Tu és esse Deus que é poderoso, Tu és esse Deus que até no mar obedece a Ti. Por isso, Senhor, não importa a tempestade que se levante contra mim, e se o Senhor estiver no meu barco, eu não naufragarei, eu clamarei o Teu santo nome e o Senhor me socorrerá. Jesus, eu te louvo e te bendigo, porque Tu és maravilhoso, Tu és um Deus que sempre estenderá as mãos para me erguer da onde eu estiver. Senhor Jesus, eu te louvo e te bendigo. Interceda sobre a vida do Padre, e que tudo sim que o Padre tiver para colocar possa cair como semente e frutificar em nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. podem sentar. Como de costume, e assim virá, visto que a nossa programação é que todo mês façamos esse momento de louvor, pregação, adoração, sempre orientados e guiados pela própria palavra de Deus, da liturgia corrente. E hoje a igreja, em sua liturgia, nos convida a celebrar a memória do presbítero São Domingos, grande propagador da devoção ao Rosário de Nossa Senhora. Assim, neste dia, é-nos apresentado o Santo Evangelho. A comunidade, sem dúvida, sempre muito atenta, colocou esta música no barquinho, justamente porque a palavra de Deus fala sobre o barco, os discípulos em alto mar e Jesus que vai ao encontro deles. A palavra de Deus nos diz assim: depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados.
Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos refletir justamente neste Evangelho sobre a atitude de Pedro, a atitude dos outros apóstolos e o grito de Pedro que diz: Senhor, salva-me. Pensemos nesse momento do que precisamos ser salvos. O nosso grito de socorro: Senhor, salva-me. Quais são as dificuldades que nos encontramos, que nós estamos a ponto de gritar: Senhor, salva-me? Neste belo texto do evangelista Mateus, ele nos conta como Jesus e Pedro caminharam sobre as águas do mar da Galileia. Vamos aqui, nesta passagem, nos identificar com Pedro. Todos nós somos Pedro. Os apóstolos estão todos na barca, e Jesus vem, como ouvimos no Evangelho, caminhando sobre as águas. Tenta imaginar esta cena. Nós estamos na igreja, a barca de Jesus, estamos no alto mar e vemos alguém vir ao encontro daquela barca. Este alguém é Jesus, mas ainda não sabíamos, mas vem alguém caminhando em nossa direção. Os apóstolos, eles já tinham visto Jesus realizar milagres e prodígios, mas este de andar sobre as águas era novidade para eles. Este evangelho que nós estamos proclamando é posterior à multiplicação dos pães. Jesus fez um milagre diante deles, fez tantos milagres e prodígios, mas andar pelas águas era a primeira vez. Tão espantoso que pensaram que era um fantasma. Vejam a mente infantil daqueles simples pescadores. Será que nós temos atualmente esta mente ainda infantil? Tirando as crianças, alguém aqui acredita em fantasma? Sim ou não? Creio que ninguém acredita em fantasma, a não ser as crianças. Muitas vezes colocado na cabeça das crianças pelos próprios pais, a ponto de assustar que é a criancinha bagunceira, e aí vai dizer para a criança: tem fantasma. Prefere não acreditar, né? Mas quando eu era na sua idade assim, eu acreditava. Antes de eu dormir, sempre olhava debaixo da cama assim, para ver se não tinha ninguém. Dormir de luz apagada, que terror era! Sempre via a luzinha do abajur acesa. Mas tem adulto que até hoje tem medo escuro, né? Deixa a luzinha do abajur acesa ali. A desculpa é: apaga essa luz. Não, eu posso levantar de madrugada, querer ir no banheiro, tem que ter uma luz acesa, né? É uma desculpa que nós damos. Então, esses simples pescadores e a mente infantil é um fantasma. E Jesus, tão paciente, tão humano e tão divino, Jesus os acalma. Nas nossas brincadeirinhas, a gente bota mais fogo, mais lenha na fogueira, né?
Alguém diz ali, está vindo fantasma. Nós dizemos, está vindo mesmo, para botar mais terror ainda. E Jesus não quis causar terror a eles. Jesus procurou acalmá-los. Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro, como sempre, irrompe naquela sua impulsividade. Pedro era um homem impossível e impossível. E ali, na impulsividade, ele diz: Jesus, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá ao seu encontro, andando também por cima das águas. Os outros apóstolos, naquele momento, com certeza olharam para Pedro, olharam assim uns para os outros e diziam: que loucura Pedro está pedindo, que pedido louco é esse? Para que Pedro está pedindo isso? Andar sobre as águas? E na sua impulsividade, ele vai ao encontro de Jesus. Jesus aceita como ele é e diz a Pedro: pode vir, pode vir. Recordemos que nós somos os Pedros dessa história. E Jesus o aceita. Agora, meu irmão e minha irmã, pode vir, foi o que Jesus disse. Eu pergunto, você iria? Pedro foi. Se nós somos outros Pedros, iríamos ou ficaríamos onde estávamos? Os outros apóstolos não abriram a boca. Pedro é maluco, melhor ficar aqui quieto na minha. Pedro vai quebrar a cara, vai pular na água e afundar. Devia ser cada um cutucando um ao outro ali. Nós também, quando vemos alguma situação, né? Olha que doido, cutuca um outro, para cochichar a respeito da situação. Então, Pedro, ele vai ao encontro do Cristo. Meu irmão e minha irmã, você teria a coragem de sair da barca em pleno mar e ir andando sobre as águas? Sei que por vezes sobre este evangelho a gente ouve uma piadinha ali ou aqui sem graça, dizendo que ali era raso, dizendo que Pedro estava andando por cima das pedras que ali se encontravam. Mas nós devemos falar sério e jamais brincar com a palavra de Deus. Crer naquilo que ali está escrito pelos autores inspirados. Nós não podemos minimizar a ação de Jesus que estava andando sobre as águas. Ele é Deus, tudo pode, tudo sabe, tudo conhece. Então nós não podemos minimizar a ação de Jesus, nem essa fé impetuosa de Pedro. Às vezes nós caçoamos daquilo que não somos capazes de fazer, e assim nós defendemos a nossa própria impotência ou a nossa falta de fé. Olhando Pedro, foi corajoso, poderia afundar, mas foi corajoso. E às vezes pare para pensar, nós às vezes recriminamos a coragem do outro. Todo mundo está conversando e esse diz: eu vou fazer isso. Se é coisa boa, devíamos ajudar. Vai sim, que legal, bacana, vamos em frente. E não ficar puxando para trás. Pois podemos dizer: isso não vai dar
dar certo, não adianta fazer isso. Por exemplo, vai fazer a espiritualidade, a noite de louvor todo mês, será que vai dar certo? Vamos em frente, vamos fazer, não podemos ter medo, temos que ir em diante. A obra é de Deus, o povo é de Deus, e assim nós devemos fazer, não ter medo de fazer. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, Pedro realmente caminhou sobre as águas daquele imenso lago, e tão empolgado com Jesus, que lá estava diante dele, e disse: vem. Ele foi, começou a andar, até o ponto em que ele desviou os olhos de Jesus, porque poderia ter achado um herói. Nossa, estou andando sobre as águas. E naquele momento, Pedro começa a afundar, porque desviou o seu olhar de Jesus. Então, desviados de Jesus, todos nós começamos a afundar. Desviado o olhar de Jesus, Pedro começa a ver a força da natureza, as ondas que batiam, o vento forte, e ali redobrou o medo de Pedro. Ali ele começa a afundar, e ao afundar ele diz: Senhor, salva. Não é a primeira vez que lemos esse texto, ou ouvimos esse texto. Uma expressão sempre que me chama a atenção está no versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Imediatamente, ou seja, sem demora, no mesmo instante, sem perda de tempo, sem intervalo de tempo, Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente, Jesus é o Senhor do tempo, Senhor do espaço, Ele é o Senhor. Pergunto a você, meu irmão e minha irmã, você já experimentou em sua vida como Jesus é imediato? Como Ele está imediatamente junto